Olá, aqui é o Denilson Barbosa e esse é o vídeo número 15 da série Aprendendo Frases em Inglês. Até agora já publiquei 78 frases e com esse vídeo eu vou publicar mais 4 frases. E hoje nós vamos ver dois verbos, que são os verbos find and meet, e nós vamos ver por que esses dois verbos podem causar confusão para o brasileiro que está aprendendo inglês. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui nas frases. Bem, o primeiro exemplo... I lost my keys, I can't find them anywhere, ok? Então, na primeira frase, o verbo find está no sentido de encontrar, ok? Observem aqui a primeira frase, I lost my keys. Nessa primeira está muito parecida a estrutura com a frase em português. Eu, lost, perdi, my, minhas e keys, chaves, ok? Então, I can't find them anywhere. Então, them aqui se refere às chaves, ok? Assim como na frase encontrá-las, ok? Ele aqui se refere às chaves. Então, no nosso caso aqui, find, ok? O verbo find é o verbo encontrar, ok? Ou no sentido de achar. É aqui que começa o problema com esse verbo que eu vou explicar mais adiante, tá? Porque nós usamos, nesses casos, tanto o verbo encontrar quanto o verbo achar. Você pode falar, não consigo achá-las, não consigo encontrá-las, ok? Então, vamos lá. Mais adiante, vou explicar melhor onde que entra o problema, né, entre o verbo find e o verbo meet. Ok, no próximo exemplo. He found the exercise was difficult. Aqui o significado está um pouquinho diferente e está no sentido de achar, né, opinião. Ele achou que o exercício estava difícil, ele achou que a prova estava difícil, por exemplo. Então aqui, ele, found, é o passado do verbo find, ok? Ele achou que o exercício estava difícil. Então, observe que mesmo em português, nós usamos o verbo achar numa situação diferente, né? Não é no caso de achar algo, encontrar algo, algo que estava perdido, né? A minha opinião sobre aquilo, foi o que eu pensei sobre aquilo, o que eu achei sobre aquilo, ok? Então, o restante da frase aqui também está muito parecido com o português, é uma frase bem tranquila de você comparar sozinho e entender o que ela significa em inglês, ok? O próximo exemplo, agora com o verbo meet. Então, vamos lá, para observar a diferença e onde é que está a confusão entre os dois. Ok, we meet after work every day. Então, aqui o verbo meet é no sentido de encontrar, mas não no sentido de achar porque estava perdido. É um encontro. Pode ser um encontro marcado ou até mesmo um encontro por acaso. Então, we meet after work every day. Né? Nós nos encontramos depois do trabalho. Né? Então, after work é isso aqui, depois do trabalho. E every day, todos os dias. Ok? Então, é aqui que entra a confusão. Na hora de você formular as frases em inglês, tem que ter cuidado para não usar o verbo find ou meet, para não fazer em inglês a mesma confusão que pode ocorrer em português. Para nós não ocorre em português, porque nós já estamos acostumados com o português, ok? Mas você não pode falar, por exemplo, we find after work every day, porque o find teria o sentido de encontrar, tal como nós vimos ali em cima, né? Então, tem que ficar muito atento ao contexto, ok? Prestar muita atenção ao contexto. Find, ali no sentido de achar, encontrar algo que estava perdido. Pode ser até achar uma pessoa que estava perdida, ok? Mas o meet é no sentido de encontrar, ok? Encontrar por acaso ou encontrar de horário marcado. Não importa. Para esses casos usamos meet, ok? E o último exemplo aqui, agora com meet, I want to meet my friends. Aqui um pouquinho diferente também. Meet no sentido de conhecer. Então, uma frase que é muito famosa em inglês, né? A maioria dos estudantes de inglês conhece, né? Mas se você não conhece ainda, seria nice to meet you. É a frase que você fala quando é apresentado para alguém. Pela primeira vez você fala, nice to meet you, e você pode responder, nice to meet you too. Então, que é no sentido de prazer em conhecer, é o meet for the first time, ok? Encontrar pela
primeira vez. Então, aqui também é uma estrutura bem parecida. Você tem I, eu, want, que é o verbo querer, né? You, ok? Aí aqui não tem a preposição, tal como em português, né? Quero que. You, que é você. Ok? To. O to aqui em cima, ele está colocando o verbo no infinitivo, né? Então, eu quero que você conheça meus amigos. É uma estrutura completamente diferente do português. Então, não busque essa obrigatoriedade de que os verbos também sejam os mesmos tempos, ok? E aqui você tem my friends, também está bem parecido. Meus amigos, ok? Bem, então é isso, pessoal. Essas são as frases dessa série. Espero que você aproveite e possa inserir essas frases no seu Anki. E se você ainda não conhece o Anki, eu vou passar agora a dica para você sobre como começar a estudar com o Anki e utilizar as frases desta série de frases em inglês, que é aprendendo frases em inglês. Bem, é o seguinte, para aprender a utilizar o Anki, você pode fazer o download deste guia de estudos. É o meu guia de estudos, é o guia prático de estudos que te oferece 7 passos para aprender inglês de uma forma mais rápida, de uma forma efetiva e de uma forma diferente de todas as formas tradicionais de estudar inglês. Então, essa série, por exemplo, ela ensina inglês através de frases com contexto e com expressões importantes. E essas frases você pode inserir dentro de um sistema para revisar essas frases e aprender essas frases. E esse sistema você aprende como instalar, como utilizar e como estudar através desse método baixando esse guia aqui. É gratuito. Para você baixar o guia, basta clicar na descrição do vídeo, que pode ser acima do vídeo ou abaixo, e fazer o download. O download é gratuito. Ok? Bem, então, se você estiver no Facebook, não deixe de curtir a nossa página para que você receba as notificações com as novas frases, para você poder estudar as novas frases. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal pelo mesmo motivo, para você continuar recebendo as notificações com novo conteúdo. Bem, então é isso. Obrigado por assistir o vídeo e vejo você na próxima dica de inglês. Tchau, tchau!